Uma concepção meio errada que as pessoas têm na fotografia é o HDR. HDR significa High Dynamic Range, ou seja, alto alcance dinâmico. Primeiro, o que é o alcance dinâmico? O alcance dinâmico é a capacidade da câmera, e nossa também, de enxergar áreas claras e escuras ao mesmo tempo. Ou seja, se você está fotografando, por exemplo, de dentro de uma casa, o lado de fora vai estar mais claro ou mais escuro do que o lado de dentro. E a câmera não vai conseguir fazer a fotometria para essas duas situações. Então, o que a gente faz? A gente tira duas ou mais fotos com exposições diferentes. Uma para dentro da casa, como nesse exemplo, e outra para o lado de fora. E depois junta elas dentro do programa. Por que eu falei que as pessoas têm uma conceituação meio errada sobre HDR? Porque se você colocar isso no Google, vai aparecer um monte de foto super saturada, assim, umas fotos meio estranhas, meio falsas. Se você colocar isso no YouTube, vai aparecer um monte de tutorial te mostrando o que é um falso HDR. Isso não existe. O HDR é uma ferramenta que vai te ajudar a aumentar o alcance dinâmico da tua câmera. Ou seja, vai te permitir ter informações em áreas claras e áreas escuras na mesma imagem. Então eu vou pegar aqui, essa pastinha chamada HDR, vou abrir a pasta e vou pegar essas três imagens. Seleciona, pressiona o Ctrl e seleciona as outras duas. Clica com o botão direito, Open with, abrir com Photoshop. Essas três imagens elas estão feitas com exposições diferentes. Eu alterei a velocidade para conseguir uma mais clara, que é essa primeira, uma média e uma mais escura para pegar um pouco mais da tonalidade do céu. Eu vou selecionar todas então, selecionando uma e dando Ctrl A, ou então vindo aqui nesse ícone, Select All, selecionar tudo, e clicando de novo, Merge to HDR, mesclar para HDR. Dá um clique nele. Esse processo pode demorar um pouco aí, dependendo do teu computador, tá? É um processamento meio pesado. E vai aparecer aqui essa janelinha com um preview da minha imagem. As opções que eu tenho aqui em Options, Opções, Align Images, ou seja, ele vai tentar alinhar as minhas imagens. No caso, se você estiver fotografando, por exemplo, com a câmera na mão, é muito difícil que você mantenha tudo certinho, as imagens exatamente alinhadas. Então é bom isso estar ligado quando você tirar essas três fotos na mão. Autotone, ele vai tentar fazer um ajuste automático dos tons da tua imagem. Aqui embaixo a gente tem o Deghost, que é algo como desfantasmizar. Se você tiver algum objeto se movimentando, um carro, uma pessoa, uma folhagem, qualquer coisa assim que estiver movimentando na frente da tua imagem, ela pode criar na sobreposição o que eles chamam de fantasmas, né? A pessoa pode ficar com uma borda estranha, pode parecer um pouquinho duplicada, principalmente as áreas de aresta, onde está ocorrendo movimento. Então aqui no caso, ele vem por padrão no off. Se tiver pouco movimento, você vem aqui no low, no baixo, médio movimento ou movimento alto, se tiver um movimento maior. É lógico que se um carro passar a 300 km por hora na sua frente, ele não vai conseguir consertar. Mas movimentos mais sutis ele consegue recuperar na boa. Aqui no caso eu não tenho movimento nenhum, então eu vou deixar desligado. Caso eu tenha colocado em algum desses outros aqui, você pode colocar Show Overlay, que ele vai te mostrar as áreas aonde estão essas sobreposições que estão erradas. E aí eu venho aqui em Merge, mesclar. Quando eu clico aqui, aí que o processo vai começar, tá? Ele pode demorar bastante, dependendo da quantidade de imagens que você tem, né? HDR você pode fazer desde 2 até infinitas imagens, mas aí você vai ter que ter um processamento muito bom. Ele vai abrir aqui essa janelinha para eu salvar o resultado da mesclagem. Vou salvar dentro da mesma pasta chamada HDR, colocar aqui em Save, e ele vai fazer o processamento e vai trazer a imagem aqui para dentro. Então eu vou poder comparar a primeira, a segunda, a terceira e a mesclagem entre as três. O mais legal desse processo é que, assim como no processo de panorama, eu posso mexer nessa imagem. Ele já vai fazer aqui alguns ajustes para mim, já que eu deixei ligado lá o Autotone, e posso aqui depois fazer os meus próprios ajustes. Vou aumentar aqui um pouquinho o Clarity, para dar um pouquinho mais de profundidade, principalmente nesses detalhes aqui desse prédio. Posso aumentar um pouquinho o Vibrance, para dar um pouquinho mais de cor na imagem. Se a temperatura de cor não estiver de acordo com o que você quer, você pode pegar aqui o White Balance Tool,
Vou dar um clique aqui na grama para ver como é que fica. Não, ficou horrível, muito azul. Aqui no muro, já ficou uma foto um pouco mais quente. Puxar um pouquinho aqui, que ficou quente demais. E eu consegui detalhes em áreas que antes eu não tinha. Né? Nessa primeira imagem daqui, eu perdi detalhe completamente no céu. Aqui, nesse caminho de pedras. Aqui eu já consegui um pouquinho mais de detalhe no céu e nas pedras, só que perco em outras áreas. Nessa terceira, eu praticamente não tinha detalhe algum aqui na parte do prédio, né? Eu tenho muito pouco detalhe, está tudo muito escuro. E na mesclagem eu consegui detalhe em todas as áreas praticamente. Então isso é muito bom para fotografia de arquitetura, como eu já disse, para fotografia de paisagem, quando você não tem um filtro, né, de densidade neutra, gradual, você pode utilizar essa técnica quando o céu está muito claro e a parte de baixo da linha do horizonte está mais escura. Enfim, em qualquer situação onde você tenha alto contraste e a tua câmera não consiga capturar detalhes nas áreas claras e escuras ao mesmo tempo.